7, versículo 1 e 2. Junto aos rios da Babilônia, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia, penduramos nossas harpas. Amém? Verso 2: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco, nos abençoe com a tua santa palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar. Como você viu aí, irmãos, nós temos hoje um tema interessante. Deus falou comigo essa semana, e eu lembrei muito desse versículo do Salmo 137, versículo 2, quando o povo de Israel estava no cativeiro, estava com saudade da pátria, saudade de casa, e eles olham as margens dos rios da Babilônia. Ali nós nos sentamos e choramos, quando nós lembrávamos de Sião, né? E estava chorando com saudade da sua casa, da sua morada. E eles achou os salgueiros que tinha no meio dela, nós penduramos as árvores. E a árvore que eles usavam daquele modelo ali, modelo antigo. Então, irmãos, esse salmo descreve com precisão a dor do cativeiro. O povo de Israel estava no cativeiro, longe da sua terra. E a dor era muito maior, irmãos, quando os opressores vinham, não sei se tom de zombaria, zombando do povo de Deus, assim, canta para nós uma das canções de Sião. Para isso não acontecer mais, porque provavelmente quando os senhores chegaram ali, eles viram o povo de Israel sentado durante a tarde, ali na roda dos irmãos da família, com a harpa na mão, tocando e cantando, a família inteira cantando, como nós fazemos. Quem toca pega o violão, junta a família e vai louvar a Deus. E ele disse: olha, canta para nós uma canção de Sião. Para isso não acontecer mais, ele pendurou a harpa num local onde todo mundo estava vendo. A harpa eles penduraram ela num local onde todos pudessem ver. E hoje nós vamos ver, irmãos, que muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, estão com a sua harpa pendurada no salgueiro. A sua harpa está pendurada no salgueiro, irmão. O que a harpa representa? A harpa representa o quê? A harpa é um instrumento músico, que o músico usa, né? E para se tocar uma harpa, o que é preciso? Ter o dom da música, certo? Então, logo a harpa representa um dom, um talento, uma capacidade que Deus te deu. Assim como Ele deu para o nosso Samuel a capacidade de tocar a bateria, o violão, a guitarra, Ele deu para você um talento também. Logo a harpa representa o talento que Deus te deu. E muitos irmãos e irmãs do povo de Deus hoje está fazendo como o povo de Israel, quando estava no cativeiro, pendurou a sua harpa, penduraram o seu talento, penduraram o seu dom, de maneira que todos veem o seu talento e o seu dom pendurado. Ele não usa mais, não querem mais tocar a harpa, não querem mais usar esse dom que Deus te deu. E é interessante, irmãos, que todos têm uma harpa. Não esqueça que todos têm um dom. Todos têm. Coloque Romanos 5:5.
Deus derramou o amor no seu coração. Todo o amor que você precisa para manter seu casamento, para manter a sua família unida, para usar o dom que Deus te deu, já está na sua vida. Se chama Espírito Santo. Você precisa buscá-lo, você precisa fazer de tudo para não perdê-lo. Porque todos têm uma árvore, todos têm um talento que Deus deu, que te deu. Quando Deus nos dá algum dom, irmãos, algum talento, e esse talento, presta atenção no que eu vou te falar, nos torna especiais. Tá? Não é você que é especial, é o talento que Deus te deu que te torna especial. Lembra no final do ano, quando a gente ganhava presente? E a gente que é moleque, que é menino, era o sonho da gente ganhar uma bola daquela boa, né? E a gente ganhava outra coisa. Então a gente ficava tão feliz quando ganhava presente que a gente tinha vontade. Uma vez eu ganhei uma cornetazinha, aquela de tocar, né? Fiquei bem empolgado. Achou? É uma flauta. Fiquei empolgado. Não adiantou nada, não sabia. Então, irmãos, o que é preciso? O que torna especial? Não é você que é especial, é o dom que Deus te deu que te torna especial. Se você não deixar Deus te usar, se o Espírito Santo não te usar, você deixa de ser especial. Ah, pastor, eu sou único. Eu sei que eu sou único também. Não tem um outro ser humano na face da terra igual ao outro. Tem parecido, igual ao outro. Nós somos únicos. O meu DNA pode até parecer com o do meu irmão, dos meus parentes, mas o meu é especial, eu sou único. Mas o que me torna especial é o dom que Deus me deu. O meu DNA ser diferente apenas me torna diferente de você, não me torna especial. Mas se Deus me der um dom, se Deus te der um dom, esse dom vai fazer com que você seja especial. E quando a gente usa o talento que Deus nos deu, a gente fica o quê? A gente se sente realizado. Não? Nós nos sentimos realizados. Quando Deus está te usando, quando você se deixa usar pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo te usa, você se torna, você está tão completo, que é como se você morresse ali, naquele momento você estaria feliz. Você está dentro da vontade de Deus, no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Você se sente realizado. E a nossa vida, irmãos, parece que tem mais sentido. A gente se sente mais importante, porque eu estou usando algo que Deus me deu. E eu não estou falando dos dons do Espírito. Lá de 1 Coríntios, não estou falando de um talento, de um dom, algo que Deus te deu, que só você tem. E no final nós vamos ver que esse talento pode ser algo bem simples e comum. Mas essa coisa simples que você faz, que é comum a outros, mas Deus te torna especial. Muitos aqui estão achando, irmãos, que sua vida é ruim. Tem muito crente achando que a vida dele é ruim. Parece que tudo que ele faz dá certo. Por que ele pensa nisso? Porque ele pegou a arma dele e pendurou ela no salgueiro. Ele não está usando mais. Ele não está sendo útil ao Senhor mais. Ele fugiu, está como Jonas, fugindo da sua responsabilidade. Sabe o que está lá em Hebreus capítulo 10? O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. E lá o versículo continua ainda. No próximo, nós porém não somos daqueles que retrocedem, mas que avançamos. Servo de Deus não retrocede, servo de Deus não volta atrás, ele olha para frente. Passado não tem nada que me interessa mais. Passado para mim foi apenas experiência, uma referência de onde eu não devo ir, ou de onde eu preciso retornar de vez em quando, lembrar quem eu sou, quem eu fui. Mas o meu ideal agora é olhar para frente, saber que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém.
Muitos aqui estão achando que a sua vida é ruim. A grande pergunta é: você sabe onde é que você pendurou sua árvore? Sabe onde é que você colocou ela? O seu dom, o seu talento que Deus te deu, o que você fez com ele? Você não é mais usado por Deus, a culpa não é de Deus. Deus não fala mais comigo, Ele fala, só que a gente não escuta. O que Deus nos dá, irmãos, olha só, é personalizado. E eu fui pesquisar a palavra personalizado, o significado correto, né? Que se personalizou, tornado pessoal, individual, próprio para uma única pessoa. Ele foi individualizado. O que Deus te deu foi personalizado. O que Deus deu para minha esposa não serve para mim. Que Deus deu para você, irmã, o irmão que está aí do ponto do lado não deu, porque você é especial. Ele personalizou para você. É você que deve usar o dom que Deus te deu, quer que seja ele qual for, qual seja. Porque Deus, lembrando que quando o povo de Israel usava a sua harpa, eles estavam louvando e adorando a Deus, e todo mundo via. Mas quando eles estavam longe da sua terra, eles ficaram magoados, tristes, porque eram cativos. Eles pendurou a harpa. Você não pode deixar que a mágoa seja maior do que o seu Deus. Lembra da sensação de bem-estar que você tinha quando você era usado por Deus? Quando você, quem já ajudou alguém necessitado, a gratidão que a gente tem não é ajudar o outro, não é o que vai vir se Deus nos retribuir, não é nada disso. Quando você faz algo bem feito, a sua gratidão, a sua recompensa é ter feito algo bem feito. A sua gratidão é saber: Deus me usou, Deus está me abençoando para me abençoar o outro. É por isso que a Bíblia diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Tem nada melhor que você viver para abençoar. Como que é bom você poder fazer isso? Você pode, lembra quando você se sentia alegre porque Deus estava te usando? Por que você não pode sentir isso de novo? Como que você pode voltar a ter isso novamente? Pega a sua harpa. Salmo 137, 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. A harpa estava no salgueiro. E é um local onde todo mundo via. Irmãos, olha, interessante que quando o servo de Deus esfria na fé, fica tranquilo, todo mundo vê. Quando alguém está desviado, todo mundo vê. Quando alguém está sem compromisso com Deus, todo mundo vê. Geralmente o ímpio vê primeiro que a gente. Ainda fala: se eu for crente, eu também sou. É ou não é? Por quê? Porque ele viu que você pendurou sua harpa. Você não ora mais, você não lê a Bíblia mais, você não canta mais. Você não prega mais, você não testemunha para os seus amigos, os seus colegas mais. Como é que você quer ser usado por Deus? Pensa um pouco, pensa um pouquinho comigo. O que te tornava especial? Não era o seu dom? Não era aquilo que você fazia? Pastor, mas o que eu fazia? Alguns eram evangelistas, outros gostavam de evangelizar, aquele que pregava, testemunhava, falava o amor de Deus para as pessoas. Eu estou falando daquele que é evangelista consagrado na igreja, do rol dos ministros, aquele que evangeliza, aquele que gosta de falar do amor de Deus para as pessoas. Minha sogra, meu senhor, você conversar com ele poucos minutos, ele vai falar uma coisa de Deus para você. Não é pregando para você, contando como Deus abençoa eles. Amém. Isso é dom, isso é talento, a pessoa gosta e tem prazer. Lembra quando você fazia isso? Você não se sentia bem, porque não faz de novo. Vai lá onde você pendurou a sua harpa e pega ela de novo. Não importa se o que você gostava de fazer era limpar os bancos, o chão da igreja. Não importa se o que você faz é cantar, tocar, pregar. Não importa se você tem curso
gente assistindo, irmãos, as igrejas que eu estou acostumado, não é essa de agora. Eu estou acostumado numa época, eu acho que não tem muito tempo, na década de 80, 90, nós íamos para a igreja, não é para assistir o culto não, gente, é para adorar e cultuar. Irmão, pastor tinha dificuldade para pregar, de tanto amém, glória a Deus, aleluia. Onde é que esse glória a Deus, aleluia foi? Onde é que está? Onde é que está o povo que quer morar no céu? Irmão, nós precisamos voltar a ser como antes. Desde que todos vejam o seu talento que você está usando. Eu não quero passar pelo que Pedro passou. Negou a Cristo 3 vezes. E a Bíblia diz que alguém falou verdadeiramente, você fala com ele. Rapaz, a tua fala te condena. O seu jeito te condena. Eu não estive com ele, não conheço esse homem. E o galo cantou. E Jesus olhou para ele. E o evangelista Lucas descreve direitinho quando Cristo olha nos olhos de Pedro. E como se dizendo, está vendo? Eu não te falei que você ia me negar. Mas quando você se converter, pastoreia as minhas ovelhas. A Bíblia diz que Pedro foi para dentro da casa e chorou amargamente. E a história conta, não eu, o apóstolo Pedro morreu, foi martirizado também. Isso quer dizer que ele tentaram matar ele, crucificado como Cristo. Eu falei, não posso, não dá. Como meu mestre, nunca mais, eu não sou digno. E diz a história que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não aceitou ser crucificado como Cristo. O arrependimento dele foi por toda a vida. Tem gente que não se arrepende. Se não importa se você é um evangelista, canta, toca, prega, a Bíblia diz que nós lá em Ezequiel, que o Senhor nos constituiu como um atalaia. O atalaia ele fica lá na torre de vigia, observando quando o inimigo chega. Você vai ver e vai dar um aviso para o povo. É hora de você avisar essa nação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós precisamos zelar mais pela nossa família, pelo nosso casamento, você que é casado, pela sua família, pelos seus filhos, para que você possa ser um exemplo para essa geração. Amém. E quando você deixa de lado o seu talento, deixa de lado ser usado por Deus, acontece algo que acontece muito, você já deve ter visto por aí. A gente torna aquelas pessoas azedas, amargas, ranzinhas, né? Por quê? A gente corre com as pessoas, porque aquilo que atraía as pessoas era o Espírito de Cristo na sua vida, era o dom, era a misericórdia, a graça de Deus. A Bíblia diz que quando Cristo falava, ainda que seja que ele era duro às vezes, a multidão tinha prazer de ouvir, porque ele dava atenção, ele era atencioso com as pessoas. Ele parou para conversar com a samaritana? Não, ele não parou não. Ele falou assim, importa, ele passar por Samaria, ele foi, desviou muitos quilômetros para chegar naquela mulher e falar com ela. Ele tinha prazer de estar na casa de Lázaro, falando com aquela família. Então as pessoas gostavam dele, porque ele falava, não era como os fariseus impondo, mas expondo. O cristão de hoje quer impor, nós não precisamos impor. Quem convence o homem do pecado e do juízo não sou eu, não é um bom pregador, não é o curso de teologia que ele fez, não é as horas que ele passou em oração, não é nada disso, é o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, que você está na presença do Senhor. É o Espírito de Deus que toca no coração do homem. Não sou eu. Eu não curo, eu não liberto. Mas como Pedro falou para o coxo, o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus, eu lavarei o evangelho. O coxo pediu esmola para Pedro, pediu ajuda. Pedro foi direto, olha, não tem prato nem ouro. Estou lisinho, acabou tudo. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. E ele pensou, deve me dar outra coisa, sem prato e ouro. Né? Mas Pedro diz em Atos 3, olha, o que eu tenho, eu vou te dar em nome de Jesus Nazareno, eu vou te dar. Quer dizer, está mostrando o dom, o milagre
o poder é do nosso Senhor. Olha só, pega a sua harpa, faça como o filho pródigo. Palavra em Lucas 15, conta a história do filho que não queria mais ser filho, meus amigos. O pai que dá a herança, foi embora, pegou tudo que ele tinha. O pai, por sendo um homem piedoso, um homem de Deus, partiu a herança em vida. Herança se dá quando morre. E ele partiu a herança, deu o que para o seu filho amado, ele foi embora. E o filho, como nós sabemos, manjou todos os seus bens do jeito que ele quis. Ele gastou do jeito que ele tinha vontade de fazer. Só que o dinheiro acaba. Dinheiro acaba, mas o amor do pai não acaba. Dinheiro acaba, mas o amor do pai nunca acaba. E teve um dia que ele caiu em si, o senhor quer saber de uma coisa? Ele estava tratando de porcos. Olha só, para um judeu que não pode nem comer carne de porco, ele estava cuidando agora, alimentando os porcos. E diz ali que ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, ele não podia. Você já teve vontade de comer lavagem? Não vou entender. Pois é, aquele rapaz tinha vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Havia algumas versões falam das bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava. Mas Lucas 15, 18, ele falou assim: eu quero saber de uma coisa, eu vou levantar e vou ter com meu pai. Lucas 15, 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra ti e perante ti. Aquele homem estava decidido: eu estou arrependido, eu tenho que ir lá e pegar minha harpa de novo. Eu não quero ser usado por Deus de novo, eu quero ser filho de novo. Eu quero ser usado pelo Senhor de novo. Amém. Nós seremos nós, né? E quando aquele homem foi caminhando, talvez já cansado, de longe, o pai enxergou o andar daquele homem e falou: aquele ali é meu filho. Irmãos, olha, o filho pode até esquecer do pai, mas o pai nunca esquece do filho. Jamais. Não importa se o filho tem 2 anos de idade, ou se ele tem 60. O pai é pai do mesmo jeito. E aquele homem correu ao encontro do seu filho. Falou: traz sandália para ele, traz uma roupa nova, coloca um anel no seu dedo. O anel era a representação que ele era filho, que ele não era escravo. O escravo não tinha anel, não tinha aliança. A aliança quer dizer que ele tinha um pacto, ele era uma família. Amém. O Senhor tem um pacto com você, com a sua vida. E Ele quer que você pegue a sua harpa de novo. Ele quer que você pegue seu talento. Seja usado novamente. A igreja precisa de você. A igreja precisa de você. O Espírito Santo de Deus quer usar você. Pastor, onde Deus vai me colocar? Eu sou novo na fé. Fica tranquilo, eu tenho um lugar especial para você. A Bíblia diz: olha, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Tem lugar para você. Mas você tem que pegar a sua arma. Não importa se você é bom ou ruim. Pega o seu talento que Deus te deu e usa ele. O seu talento é importante. Ele é personalizado. Ninguém pode usar. Ninguém pode usar aquele talento. O talento que você tem, só você tem. Deus fez especialmente para você. Vamos ficar em pé. Eu não sei onde é que você colocou a sua arma, mas eu sei que Deus te diz agora: não é tempo de você pendurar ela. Eu quero te contar uma pequena história. Um pai pegou a sua filha de 5 anos e foi para o parque e foi com a sua filha lá para passear no parquinho. Ele sentou no banco e viu a filha dele, 5 anos, com a bicicletinha, andando para lá e para cá, e é todo feliz. E chegou e sentou uma senhora do lado
Você está vendo aquele menino ali no escorregador, eu olhei meu filho. Rapaz, eu tinha um belo garoto. A minha delícia era andando na bicicleta. Passado algum tempo, aquela criança, o pai falou, Delícia, hora nós ir embora. E a menina falou assim, pai, só mais 5 minutos. Só mais um pouquinho. Insistiu só como é criança, né? Só mais 5 minutos. Falei, tá bom, então só mais 5 minutos. E a mãe sentada no banco do lado olhando. E a criança foi, brincou, depois de uma meia hora, 40 minutos. O pai falou, agora é hora de nós ir embora, vem, Denise. E ela falou, pai, só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. E o pai falou, tá bom, só mais 5 minutos. Ela foi brincar feliz. E a mãe do lado falou assim, o senhor é o seu pai mais abençoado e o pai com mais paciência que eu conheço. Ela falou assim, olha, falou o nome dela. Meu filho mais velho, irmão da Melissa, morreu o ano passado, atropelado, quando ele andava com a sua bicicleta, por um homem que estava embriagado ao volante. E eu não passei muito tempo com ele. E eu daria tudo para ter mais 5 minutos com meu filho de novo. Então eu prometi para mim mesmo que eu não vou deixar isso acontecer com a minha filha. Com a minha filha. Ela acha que tem mais 5 minutos para pedalar sua bicicleta. Ela não tem. É eu que tenho mais 5 minutos para observar a minha filha passeando e brincando. Deus está te dando mais uma chance. Você tem mais um dia hoje, mais uma noite, mais uma oportunidade. Não ter valor aquilo que Deus está te dando. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei onde é que você colocou a sua arca, mas uma coisa eu sei: você sabe que você precisa voltar a usá-la. Você precisa ser útil novamente, ainda que seja no seu lar, sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Você precisa ser útil novamente.